Vamos lá, boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Glenda. Se você esteve no webinar de ontem, você já me conhece. Se não, eu sou analista de marketing aqui na Microservice. Eu estou bem feliz de trazer para você o segundo dia da semana da LGPD. Como muitos de vocês sabem, a LGPD entrou em vigor em 2018 e as sanções começaram neste mês, agosto de 2021. O que muitos não sabem, porém, é que a adequação à LGPD é uma necessidade de todas as empresas, de todos os portes e segmentos e de todos os setores dentro da empresa, do RH à TI. Por isso, nós criamos a Semana da LGPD, que são 4 dias de conteúdo muito rico, sempre às 19h30, totalmente online e gratuitos. Só para reforçar a agenda com você que está assistindo a gente, então, ontem nós tivemos o webinar ISO 27701, e a LGPD, com a doutora Adriane Lima e o Demian, que está aqui acompanhando a gente hoje. Hoje nós teremos o assunto Ataques Cibernéticos e LGPD, com o Daniel Donda e o Demian, que já estão aqui com a gente também. Aí amanhã, dia 25, nós teremos processos e reflexos da LGPD no RH com a doutora Daniela Qualia e com o doutor Leonardo Ribeiro. E para finalizar, na quinta-feira, dia 26, nós teremos o webinar Adequação das Instituições de Ensino à LGPD com o doutor João Stingen e o doutor Leonardo Ribeiro. Para a gente dar início para o webinar de hoje, eu dou as boas-vindas para o nosso host, Demian dos Santos. E para quem também não estava no webinar de ontem, o Demian é especialista em governança de TI e segurança da informação, com mais de 16 anos de experiência. Ele é certificado em Support Center Manager pela HDI e em Data Protection Officer pela Exim. Bem-vindo, Demian. Obrigado, Brenda. Boa noite, pessoal. Muito legal estar aqui de novo. Mais um dia, compartilhando conhecimento, compartilhando um pouco da nossa experiência, principalmente a nossa experiência na adequação LGPD, com segurança da informação, enfim. E o Isso que eu aí. tenho para dizer é que LGPD, você adequar LGPD, você falar de privacidade de dados sem segurança da informação, não existe. Não adianta você implantar políticas, toda a parte jurídica, toda a parte de processo, pessoas, sem manter esses dados seguros. Então, você vai todo o processo de consentimento, adequar a política, construir políticas que não existem, adequar site, enfim. Se você não manter esses dados seguros, não adianta. Então, você precisa de segurança da informação. E hoje a gente vê falar muito de ataques, cyberataques, ataque de ransomware, vazamento de dados, phishing, tá uma loucura aí, o pessoal caindo em vários tipos de golpe. Então, nada mais justo do que a gente trazer um especialista aí, o Douda, para quem é do meio da cibersegurança aí, e Microsoft já conhece ele, é uma celebridade da internet aí, tem o seu canal, o Douda MVP da Microsoft, vai se apresentar ali, enfim. Eu já conhecia ele já de anos, acompanho ele por causa da Microsoft, enfim, e ele vem nos últimos anos se especializando em segurança aí. Com certeza vai trazer bastante conteúdo bacana para a gente aí. Isso aí. Então, para começar, eu convido o Daniel Donda, que é especialista em segurança da informação com mais de 20 anos de experiência, autor de livros especializados e possui diversas certificações como MCP, MCSE, MCSA, CHE, Security Plus, entre outras. Uma celebridade. Bem-vindo, Donda. Obrigado, Glenda. Obrigado, Demian. É um prazer estar aqui, poder compartilhar, falar um pouquinho sobre esse tema, que é um tema muito interessante, muito pertinente e que é muito necessário hoje a gente prestar atenção, né? É Porque isso aí. quem Com será o certeza. próximo, É né? verdade. Antes de vocês darem início no conteúdo em si, eu gostaria de dar um último recadinho antes de deixar vocês continuarem. Enquanto o Donda e o Demia falam, você pode mandar suas perguntas aqui pelo chat que eu vou acompanhando. A gente vai se esforçar para manter o horário no máximo possível e a previsão para finalizar o conteúdo é 20h30. Então, até lá, o Demia e o Donda vão falar sobre o conteúdo, vão explanar mais a respeito e você pode ir mandando suas perguntas. Após isso, eu vou trazer as perguntas concernentes ao assunto e eles vão dar o máximo para responder o máximo de perguntas possível, né, pessoal? Enquanto isso, então, você pode mandar as suas perguntas. Sejam bem-vindos, Daniel e Demian. E agora eu encerro minha participação aqui até o final. Bom webinar para vocês. Obrigado, Glenda, obrigado. Bom, pessoal, eu já me apresentei um pouquinho, né? E eu venho ao longo do tempo aí me especializando nessa área de segurança da informação. E como vocês viram, eu sou o autor desse livro,
que é um guia prático de implementação. Na realidade, a minha ideia inicial foi fazer um material que fugisse um pouco daquele tema mais legal do negócio, né? A gente saiu aí desse assunto para trazer, como o Demian falou, não dá para a gente trabalhar separado. Tudo hoje está relacionado à tecnologia da informação. Se a gente vai tratar dados hoje, ainda existe ainda o papelzinho, né, Demian? A gente sabe que existe. Você vai lá para um hotel, escreve lá seu nome, tipo num papelzinho, num sorteio, mas no final das contas, tudo isso vai ser colocado num meio computacional e aí entra a segurança da informação, entra a TI, riscos que a gente vai tratar hoje nesse webinar. Vamos falar sobre os ataques cibernéticos e como que isso pode influenciar aí na Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Enquanto a gente estiver falando, o tema aqui é bem extenso, então a gente tem muito assunto para falar, talvez surjam algumas dúvidas, vocês vão colocando aí no chat, eu estou com várias telas aqui, eu consigo ver tudo que está acontecendo, né? E a gente vai inserindo essas informações. O que a gente viu essa semana? A gente estava comentando agora há pouco, né? Essa semana que passou aí, a gente viu notícias, acho que todo mundo que acompanha o que acontece aí no dia a dia de tecnologia, praticamente todas as semanas a gente tem aí alguma empresa, aqui eu coloquei XYZ, e até ontem mesmo eu gravei um vídeo e eu coloquei falando sobre os últimos ataques e o tema do vídeo era quem será o próximo? E o que precisa fazer para não ser o próximo? Isso é muito assustador, porque cada vez mais nosso ambiente é complexo de tecnologia. Eu estava falando, não sei se eu falei contigo, Demian, mas eu rodei aqui um sistema em casa para fazer uma varredura. E eu vou falar até aqui, né, nessa apresentação sobre isso. Eu fiquei preocupado, eu achei que, sei lá, minha rede Wi-Fi estava sendo compartilhada pelo vizinho, pelo prédio, eu achava, porque eu falei, tinha mais de 20 dispositivos. Tudo bem que eu trabalho com tecnologia, só nesse momento eu tenho aqui 2 máquinas, 3 máquinas ligadas, mais na sala, mais TV, mais tablet, celular, câmera IP, Alexa, mais um monte de outros dispositivos que utilizam a minha rede. E tudo isso é uma porta de entrada. Não encontrei um grupo. Alexa, para. Não pode nem falar com ela, que ela já quer falar, tá vendo? Nós vivemos num mundo complicado, num mundo que tudo hoje está conectado. E isso abre muitas portas. E eu tenho que proteger tudo isso. Será que eu sei que ela está segura? Ou o meu tablet? Ou aquilo que eu estou vendo? Então, assim, não é... Tá ligada no webinar, ela aí, ó. E eu não sou uma empresa, é o meu home office. Agora, imagina dentro de uma empresa a complexidade. E qual que é o maior medo? É isso aqui, ó, notícia diária. O medo das pessoas é de saírem no jornal. A gente vai falar do quanto que isso afeta, não só em questão de custo pela Lei Geral de Proteção de Dados, mas o dano à imagem da corporação quando acontece algo assim. E aí, olha só, ameaças são reais. Esses são números aqui já antigos até. Todo dia, 4.000 ataques de ransomware. Alguém vai cair, né? Não tem como a gente... Alguém vai cair. Tentativas de login fraudulentas, né? Ataques de malware. O dia inteiro a gente tem aí Agora a moda é falar, né? O golpe tá aí, cai quem quer. O ransomware tá aí também. Mas esse cai quem quer é meio complicado. A gente precisa pensar de 1000 maneiras aí para tentar proteger os nossos ambientes. E é aqui que a gente vai falar sobre essa proteção e esses ataques que podem acontecer. Eu espero que nenhum de vocês já tenham caído, tenham tido algum problema. Não é um golpe, tá, gente? É um ataque, é um malware, ele dissemina. É como se fosse um vírus. E a chance é muito grande, tá? Muito grande mesmo. Mas quem são os atores maliciosos por trás, né? A gente chama de hacker.
Só que hacker tem... O Demian é um hacker. Somos hackers. Trabalhamos com tecnologia e resolvemos problemas. Esses são os verdadeiros hackers. Mas tem uma notação mais, sei lá, meio obscura quando fala hacker, é algo do mal, né? Mas a gente está tentando mudar isso. Então, vamos chamar de atores maliciosos. Então, tem os Black Hats. Esses são os do mal mesmo, tá? A ideia deles é fazer algo bem malicioso e que a maioria está por trás da criação desses malwares. Tem os white hats, pessoas como nós, né? Os bonzinhos, os good guy. A cara dele. Os grey hats, que não sabe ali, dizem que tem quem está no meio, quem não está no meio, mas você sabe o que acontece entre esse pessoal? A gente hoje tem os times. Então, as empresas contratam e tem os times. O Blue Team, que é o time azul, né, que vai trabalhar em uma parte de proteção, né, e o Red Team, que é uma parte mais ofensiva. Então, ele aprende todas as nuances que existe aí entre esse meio de ser do mal e ser do bem, para ajudar a proteger as empresas. A gente vê bastante o hacktivismo acontecendo, né? Principalmente órgãos governamentais. Inclusive, hoje saiu uma notícia aí, né, que a PF já conseguiu encontrar aí quem fez o defacement de um site aí do STJ. Então, existe esse trabalho por trás. E outro que acontece, parece que é coisa de filme, gente, mas não é. Isso acontece com uma frequência enorme, que é os nation state hackers. E esses caras eles trabalham com ações governamentais. A briga maior é entre Estados Unidos, China e Rússia. E isso acontece o tempo todo, tá? O tempo todo. Qual que é o nosso maior perigo aí? Né? Como que acontece um ataque hacker? Primeiro, a sua empresa ela pode ser alvo por uma questão realmente pessoal, né? Por uma questão, às vezes, profissional. Então, tipo, tem um concorrente que talvez queira atacar a tua empresa, mas pode ser simplesmente porque algo está ali fácil. E esses ataques são como os ladrões de galinha, oportunistas. Se está lá, se tem uma porta de entrada e pode acontecer, é aí que talvez, né, seja o maior dos problemas. Vamos ver como que acontece um ataque hacker. Eu não vou citar o nome da empresa recente que sofreu um ataque, né? Nunca cito. Mas esses últimos ataques de ransomware, eles não foram assim, tipo, à toa. Eles foram específicos, tá? Eles foram atacaram especialmente aquela empresa. Então, as informações que constam lá nos registros é que foi planejado. A maioria não, a maioria acontece assim, um reconhecimento. Por quê? Como que acontece reconhecimento? Então, a tua empresa está lá e tem alguém malicioso querendo prejudicar a tua empresa, né? Ou esse reconhecimento acontece aleatório em busca de uma vulnerabilidade. Vocês acompanharam, não sei se vocês acompanharam, mas recentemente a Microsoft ela tem uma falha de segurança num serviço de impressora. Você tem um servidor, se você usa impressora nele, você tem esse serviço, eles chamam aí, né, de Printer Nightmare, tipo, é o que está rolando. Tem muita gente que fala, deixa eu procurar na internet, ver se tem algum servidor exposto, e esse servidor tem esse serviço. E se ele tiver, o que eu vou fazer? Eu vou atacar. Por quê? Porque sim, tem gente que faz isso, tá? Então, esse reconhecimento pode acontecer de mil maneiras. Qual que é o perigo de um reconhecimento, às vezes em busca específica de um ataque específico mesmo para a empresa? Que se ele conseguir comprometer o primeiro host, a primeira máquina, em até 24 horas ou 48 horas, ele consegue comprometer uma conta com privilégio. Qualquer conta de admin, mas é uma conta que é privilegiada dentro do sistema. E aí, aqui a gente já tem um ponto para a gente discutir. Pessoal, lembra que eu falei que eu rodei aqui na minha rede uma busca e descobri 20 dispositivos?
É nesses dispositivos que mora, é um desses hosts que pode ser comprometido. Eu tenho que saber o que está nele, como está sendo usado e proteger cada um desses dispositivos. Eu não posso proteger aquilo que eu não sei o que eu tenho. Então, o primeiro passo aí, tá? Pensando em ataques cibernéticos dentro da empresa de vocês pergunta que vocês devem fazer. Vocês sabem o que vocês têm dentro da rede e o que usa a sua rede, o que está conectado, fazer um bom inventário e proteção? Primeira pergunta. É a primeira pergunta que a gente faz para a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu tenho dados pessoais e dados pessoais sensíveis no meu ambiente? Se eu tenho, como eu protejo esses dados? Às vezes a gente nem sabe que tem lá um diretório lá do RH lá perdido, cheio de currículo. Pode ter, tá? E quem que acessa? Precisamos, primeira coisa, descobrir aquilo que a gente tem. Não podemos proteger aquilo que a gente não sabe. Legal? Toda, até fazendo um adendo aí, fazendo uma correlação com a palestra de ontem, porque ontem a gente falou de ISO 27701. E um dos itens da norma, dos temas aí que você tem que adequar, é justamente a gestão de ativos. Então, olha só como a norma ela é importante, porque ela já está pegando aqui o que o dono está falando. Ó, tem que fazer a gestão de ativos. Você tem que conhecer, entender o seu ambiente, conhecer o que tem dentro, saber tudo que está conectado ali. Então, você tem que fazer varredura. Tem ferramentas para isso, fazer varredura, enfim, com agentes, sem agentes, enfim, você usa a ferramenta que você achar melhor, buscar uma consultoria, enfim, para um assessment da sua rede e entender como o seu ambiente está funcionando. É bem importante. E a própria ISO já prevê essa gestão de ativos, né? Então, e uma coisa que você falou é importante aí, né? Na mão dá para fazer? Dá para responder agora essa pergunta, mas em pouco tempo tudo evolui, é tão rápido, muda tanto, tá na mão de um, tá na mão de outro, e até mesmo por questão aí de controle, né? E se perdeu, some um notebook dentro da empresa, foi para onde? Onde estava? Como que é esse controle, né? Então tem um monte de coisa, e é isso aí. No final das contas, nós vamos ver que esses controles de segurança que a gente pode aplicar, está tudo dentro das normas. As normas é o nosso guia para evitar isso. É mais simples do que parece. Tá? E sai mais barato do que vocês podem imaginar. Porque eu atendo muitas empresas que às vezes acabam gastando muito mais do que se tivesse feito a lição de casa. E olha só, aí tem uma coisa importante aqui, né? Pode acontecer, e eu ainda coloquei esse alerta ontem, um monte de empresa pode estar hoje com um inimigo morando dentro de casa sem saber e extraindo dados. E essas novas variantes de ransomware, porque ransomware todo mundo sabe que ele faz o quê? É um malware, geralmente ele entra por onde? É um e-mail. A maioria das vezes é um e-mail, e esse dispositivo que a gente está falando que tem que controlar não tem os controles de segurança adequados, e a pessoa vai lá, clica, abre, pronto, infecta a rede inteira. Primeira coisa que ele faz, ele criptografa tudo e vai pedir um resgate, né? É o ransom. Mas as novas versões, antes de fazer isso, extrai dados, porque tem um valor muito grande. E é aí que está morando o maior perigo. Esses dados podem estar à venda, né? E depois ainda vai cobrar duas vezes, né? O resgate para descriptografar e o resgate para não publicar. E quem garante que ele não tem um backup, que no futuro isso venha, né, a ficar público? E sabe o que é o pior? Que muitas vezes a extração de dados pode acontecer, eu nem coloquei aqui, mas muitas empresas não sabem o que está acontecendo. Então, já vamos falar de um outro controle de segurança muito importante, que é a auditoria. Monitoramento e auditoria daquilo que está acontecendo. A gente coloca a câmera em todo lugar, na entrada do prédio, no elevador, na rua, tem câmera em todos os lugares. Aonde a gente tem que também pensar em colocar câmera é dentro do acesso aos sistemas. E a gente faz isso com auditoria, para saber se os dados estão saindo, quem está acessando, como está acessando. Isso é muito importante. E eu vou falar que isso é tão importante, eu vou colocar aqui alguns pontos depois
sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, é mais do que importante, é necessário, tá? Vai ser quase que obrigatório aí para alguns pontos. Legal. 55% das violações de dados são causadas por pessoas internas. E a gente está começando a ter um problema no Brasil. Isso é uma coisa muito louca, não sei se é coisa de brasileiro, mas Lei Geral de Proteção de Dados está aí, está efetiva, já está tendo multa, né? E aí o que acontece? A pessoa antes saía da empresa, estava bravo com a empresa, ficava triste com a empresa, o que ela faz, né? Ela saía da empresa e colocava a empresa no pau, né? Judicialmente, por algum problema de trabalho. Hoje, o que eles estão fazendo? Eles estão denunciando a sua empresa para o Ministério Público, PROCON, por conta da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu já vi 2 casos desse aí, está começando a aparecer mais alguns. Outros, as violações são causadas por pessoas internas, mas não porque elas são más. Às vezes não caiu meu ticket de refeição. Eu vou hackear esse cara. Compra lá uma revistinha lá, na banca de jornal, ou baixa alguma coisa. Nem existe mais essas revistas, porque a idade já, né? Mas aí o que acontece? Elas podem fazer isso, mas muitas fazem sem querer. Tá? Abriu um e-mail, colocou um pendrive numa máquina. Vocês têm noção do risco que é colocar um pendrive numa máquina, dentro de uma corporação? É a porta de entrada de um grande malware, que pode ser um desses aí ataques. E, já que o tema aqui, né, nosso tema é cyberataques, esses ataques, a maioria, 90% dos ataques hoje, eles têm o nome de APT, que é Advanced Persistent Threat, uma ameaça avançada persistente. Significa, que nem eu coloquei ali agora há pouco, é plantado, né, um acesso e eles vão acessando. Eles continuam acessando, a roubar e tal a informação, ou a plantar outros métodos, né, para conseguir aí pegar esses tipos de informação. E acontece a maioria das vezes, por quê? Alguém sem querer, internamente. Adivinha o que os hackers adoram? Senha. Ficou legal, né, esse print aí. Vou dar um print. Ficou lindo. E hackers adoram senha. E senha é uma coisa complicada aí, não é? Todo mundo usa senha. A maioria das pessoas tem uma senha que começa com uma letra maiúscula, termina com um número ou com algum tipo de caractere especial. Mas geralmente tem alguma palavra, um ano, uma data. Quem aí está nos assistindo já começa a repensar nas suas senhas. E isso é um grande perigo. Por quê? O que acontece? Né? Vamos falar de ataque real, que a maioria dos ataques acontecem. Eu tenho um e-mail aqui que é bem comum. Eu vou até abrir aqui, ó. Fazer aqui, ó. Olha esse site. Tá vendo a tela? Tá bonitinha aí, Demian? Sim, Não é tô certo. medo. Esse site aqui vocês não precisam ter medo, tá? Até a própria Microsoft faz uso. Ele tem um banco de dados do quê? De vazamento, gente. Olha quantos... Olha os números aqui dos vazamentos aqui, ó. Absurdo. É absurdo, né? E eu vou colocar o meu e-mail particular aqui. danieldonda@gmail.com. Será que esse meu e-mail já vazou em alguma base de dados? Se ficou vermelhinho, já é um problema. Ficou vermelhinho. Ou seja, o meu e-mail, eu, Daniel Donda, e a minha senha talvez tenha vazado. Vazou aonde? No Bitly. Vazou no Canva, que eu uso até hoje, eu adoro essa ferramenta. Vazou o quê? Vazou e-mail, localização, nome e a senha. Qual que é o problema? Olha só, vazou no Dropbox, MySpace. Caramba, teve uns aqui que eu nem sabia, no Vaquinha. Quem já ajudou as pessoas, você que foi ajudar aqui, ó, teve vazamento. Qual que é o maior problema? E aí é uma pergunta para vocês, não precisa responder, para se fazer essa pergunta. Você tem uma senha para cada sistema que você se cadastra na internet? Difícil, né? Quase impossível.
Eu uso até um sistema aqui de cofre de senha particular, aqui, um cofrezinho de senha particular. O problema é que a maioria das pessoas, a grande maioria, usa um padrão de senha. E ela vai usar essa senha, que pode ter sido vazada, em vários locais, no Facebook, no Twitter e dentro da empresa também. Olha que perigo que pode ser isso aí. E é aí que os hackers podem fazer a festa. Por quê? Esses bancos de dados de vazamento estão à venda e não são caros. E qualquer um pode ter acesso. Será que está na Deep Web? Não, está na web normal. Tem um monte de site que vende. Esse negócio de Deep Web e tal, não é bem assim, tá? A história da Deep Web. Mas ele existe. E alguém pode ter acesso a essa minha senha. Então, o que eu, Daniel, faço? Eu mudo frequentemente. Eu tenho mais de um fator de autenticação, tá? Primeira coisa que eu faço é mudo a minha senha. E a minha senha da empresa, que eu uso na empresa, não é a senha que eu uso no dia a dia, tá? Fica a dica aí. Vou E tu tirar aqui do sabe, site. Dona, que o pessoal ele é criativo, né? Para conseguir invadir, o pessoal pensa muito e é criativo para isso. E olha só o insight que apareceu agora, você mostrando isso aí. O que acontece? Tem que eu vou fazer? Eu quero invadir tal empresa. Eu quero invadir a empresa lá que o dono trabalha. E eu vou pegar, vou botar ali nesse sitezinho ali e vou ver que tem senha do dono que vazou em algum site. Vou pegar isso aí, tá público em algum lugar, em algum canto, com certeza eu vou achar a senha e o usuário do Bitly ali do dono. E o dono ele trabalha na empresa que eu quero invadir. Então eu já tenho uma informação, já consegui informação que é uma senha que ele usa lá no Bitly, usa lá em outro site. Opa, já existe um padrão de senha aqui, o dono está usando as mesmas senhas, vou tentar isso aqui. Daí bota no brute force dele lá, já ajuda o brute force a descobrir a senha do dono na empresa lá que ele quer descobrir. Exatamente. Ele já pega, inclusive, o padrão de usuário que você usar, é Daniel Dona, tudo junto, é Daniel.dona. Então, toda essa informação o pessoal busca, tá? E lógico, aqui a gente está falando de forma didática, mas isso tem sistema que faz isso, é rapidinho, entendeu? Ah, Faz rapidinho. essa correlação de senhas e coisas, já descobre o padrão e esse padrão ele já usa lá para fazer o brute force e tentar atacar, invadir uma conta, enfim. E acontece o tempo todo, e é bem dessa maneira. Tá? Não é que, tipo, igual filme, ele senta e vai descobrir a cena. Não, ele usa essas técnicas, gera esses docs, que é uns arquivos de texto, rapidamente para tentar fazer ou pegar essa padronização. E aí a gente vai no LinkedIn e você descobre tudo. Você vai na rede social, você descobre tudo. Eu sou um profissional de segurança da informação, mas eu também sou uma pessoa pública na internet, então eu compartilho muita coisa. Então, imagina, eu sofro ataques diariamente, vocês não têm ideia do meu site lá, tem que. Nossa, dá até medo. Um dia é capaz até de. Né? Se eu esquecer de atualizar alguma coisa, porque é todo dia, toda hora, mas para testar. Saco. Olha, do dia que eu tirei o print, olha só quantas, já alguns milhões a mais aí de contas que vão aparecendo, né? Então, olha só, é o primeiro host comprometido, que ele pode conseguir de mil maneiras, tá? E quando a gente começou a falar de senha, isso aí está falando muito da engenharia social. Engenharia social é isso, né? É a forma, tipo, poxa, o Dom ele gosta, sei lá, do esporte X, vamos ver, por essa senha e a forma como ele usou, então vamos tentar alguma coisa relativa a esse esporte. Eles começam a fazer isso aí, ou mandar um e-mail específico, né? O famoso phishing. E a gente tem três tipos aí desse phishing, tá? Quando é direcionado, né, para um alvo planejado para um ataque, se chama de spear phishing, que é pescar, né? Seria como pescar, só que pescar com uma lança. Eu sei quem que é que eu vou pegar. Então é bem assim que acontece. O que a gente deve fazer? O que a minha empresa vai fazer então? Qual que é né? Qual que é a saída? O que a LGPD tem a ver com isso? O que a LGPD diz? Para vocês seguirem as boas práticas de segurança, lembrar do que teve ontem no webinar, que é Isso aí. importante. Primeiro passo,
tá? E até citar mais um caso, Dona, que eu acabei de... Antes de começar o webinar, eu estava olhando meus e-mails aqui, acabou de chegar um e-mail aqui da ClaroNet. Regularize o seu débito. Até vou ler para vocês aqui. Informamos que ainda não identificamos o pagamento da sua fatura, débito 7, valor R$ 489. Então, aí, cara, perfeito o e-mail, assim, ó, perfeito. Qual é que é o e-mail que ele mandou aqui, ó? Relacionamento @minhaclaro residencial.com só, aí a gente já pega, né? Já assusta, né? E já vem um boleto aqui, já vem um arquivo, que pode ser realmente um boleto que você vai lá e paga, as pessoas acabam pagando, porque é perfeito isso aqui, tá a logomarca aqui, tudo, meu nome certinho, olá, Demian dos Santos, tá o boleto aqui. Pode ser um PDF que você vai lá e paga, e vai cair na conta do golpista ali. Pode ser um PDF que tem algum malware embutido, também é possível embutir em PDF, tá, pessoal? Em doc, em qualquer tipo de arquivo é possível, de alguma forma, gerar aí um script, enfim, alguma coisa. Então, olha só, chegou aqui. Se eu estou apressado aqui, eu olho assim, opa, tá. Clica. Imagina se eu estou com a conta atrasada realmente, entendeu? E chegou isso aqui, tem que pagar, que esqueci. Daí vou aqui, clico aqui, já abro o aplicativo aqui, escaneio o código de barra, rapidinho já era. Nesse nosso dia a dia aí corrido. E um outro caso também que aconteceu de phishing, que o pessoal reclamou para a gente aqui da empresa, é que recebeu um e-mail do CEO. Isso é um outro tipo de ataque de phishing, onde eles pegam o e-mail do CEO, daí fazem uma modificação ali, em vez de ser .com.br, bota .com, e manda para você, solicitando alguma coisa. Olha, eu preciso desse arquivo aqui urgente, um cliente lá me pediu. Daí isso dá um senso de urgência. A pessoa, opa, o CEO aqui, o presidente da empresa, o diretor, enfim, o gerente está pedindo uma coisa aqui, já clica rapidinho no arquivo para ver o que é para resolver. Já dá aquela coisa, aquela assustada, né? Aí você clicou ali, daí já foi. Não tem jeito. E esse é o princípio aí que o pessoal utiliza para engenharia social, né? Vem de uma pessoa importante, né? A gente pede algo que você falou, é urgente. Você vai deixar de atender, né? O seu gerente, o diretor. Não, você quer, e a nossa vontade é ajudar, né? O nosso medo é não posso deixar de pagar uma conta, imagina, vou ficar sem telefone, Netflix, o que eu recebo do Netflix, me dá um desespero, eu falo, será que eu não estou pagando Netflix, vou ficar sem? Então, a gente precisa sempre ficar atento. E o que a gente tem que fazer, praticamente, eu vou falar mais ainda, né, adiante sobre as boas práticas aí de segurança, mas é que estamos sujeitos a isso. O que você falou, sem querer, pô, eu estou na pressa, tal, não paguei, eu vou clicar. É um risco. Não é que tipo, nossa, ele é. Não, é natural do ser humano. Então a gente tem que pensar nas técnicas, né, de prevenção disso aí. O que a gente tem que fazer? De novo, voltando, né, aqui a gente vai começar a falar aí sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e o que ela pede, as técnicas, né, que a gente precisa ter aí para controlar os acessos. Mas antes, eu vou voltar até um pouquinho. Eu falei lá da estação, né? Fazer uma linha, um baseline. O baseline que eu falo é criar uma padronização. A tua empresa deve ter aí um método para criar uma padronização de uma estação segura. Essa estação tem que ter um firewall, tem que ter um antivírus, né? Tem que ter uma verificação, que nem o Demian falou, tipo do PDF. Gente, PDF é um problema. Eu vou fazer uma outra pergunta que não é para ninguém responder, mas é só para pensar. Qual foi a última vez que vocês abriram o seu leitor de PDF e atualizaram ele? Depois que a gente instala um leitor de PDF, um compactador de arquivos, gente, esquece, deixa lá. Corporativamente falando, em casa já é um problema, mas corporativamente falando, isso é muito sério. Como que a gente descobre? Com inventário, com análise e controle de software, tá? É porta de entrada, é vulnerabilidade. A maioria dos problemas é software desatualizado, e não é só Windows. É Linux, é Mac, é um leitor de PDF, um Java da vida que ninguém atualizou, tá? Todo dia tem vulnerabilidades mostrando, né? Estão expostas aí na internet, tá?
E aqui, bom, os agentes de tratamento, todo mundo que trata dados aí, né, precisa adotar as medidas de segurança. Aí eu tenho que proteger os dados pessoais. E, novamente, eu faço, né, aquela questão do tipo, se eu preciso primeiro saber onde estão os meus dados para protegê-los de acesso não autorizado, né, de situações acidentais ou ilícitas. Acesso não autorizado, sabe qual que é o maior perigo? Existe um tipo de ataque, né, que a gente fala, nem é um ataque, é um problema muito sério que acontece nas empresas. Principalmente quando a pessoa está há muitos anos dentro da empresa. Ah, eu trabalho aqui há 5 anos, então eu já fui, sei lá, do setor tal, aí depois eu mudei para o setor Y, aí agora estou no setor X. O que acontece? Eu fui herdando privilégios que nunca são retirados. Então eu tenho que sempre revalidar. Espera aí, né? O Luiz, a Aline, o Fabrício, o Antônio, eles são desse departamento. Será que eles têm acesso somente aos recursos desse departamento? Então, controle de identidade, isso é muito importante. Eu não posso ter privilégios a mais, mas acontece nas empresas. É muito, tá? Acontece muito. Qual que é o maior problema? É um vazamento sem querer, né? Às vezes a pessoa está lá sem querer compartilha, ou sem querer a credencial dela cai num ataque desse, né? E ela vai aí ter os acessos. Então, restringir acesso, menor privilégio, tá? Acessos não autorizados. Vamos falar da Lei Geral de Proteção de Dados. Tudo isso que eu estou falando, de você fazer inventário, controlar software, atualizar software e agora restringir acesso, utilize soluções e ferramentas que permitam você gerar relatórios dessas ações. Tá? Isso é importantíssimo. O dia que acontecer, que eu espero que nunca aconteça, mas se um dia acontecer algo, você deve ter um relatório de impacto. Então, você deve ter esses controles de tudo aquilo que você fez para melhorar o teu ambiente, né, documentado. Então, o que você fez aqui? Houve um vazamento, né? Vocês vão ser multados. Olha, mas segundo o artigo 46, né, eu tenho que ter medidas técnicas aqui de segurança para proteger de acesso não autorizado. O que eu fiz? Eu rodei um software, descobri aqui os acessos não autorizados, revoguei, coloquei sistema de duplo fator, né, programas de controle de senha e tudo mais. Então, tudo isso já é importante, tá? Outro ponto da Lei Geral de Proteção de Dados, e aí eu volto de novo no que eu falei agora há pouco. Lembra que eu falei da auditoria? O que aconteceu esses dias nessa empresa agora, que eu não vou citar o nome, que teve aí os dados criptografados por Hansford, todo mundo viu, todo mundo sabe. Eles são obrigados a mostrar o porquê que teve o ataque, da onde foi o ataque, como aconteceu, qual foi a natureza. E isso está aqui, ó, no artigo 48, sobre a ocorrência. Agora, você imagina se você não tem esse controle, se você não tem um sistema de gerenciamento, né, um sistema de auditoria, você não sabe nem de onde partiu, nem que aqueles dados talvez foram falar, não sabia nem que tinha. Tá? Esses dias a gente pegou um caso muito interessante de uma empresa que descobriu através de um backup antigo, que eles tinham mais de, acho que era, não lembro agora quantos milhões, acho que era 20, 30 milhões de dados pessoais. Não era isso. 2 milhões de dados pessoais. Eu estou viajando nos números aqui, era muita coisa. Mas era muita coisa que estava perdido desde não sei quanto tempo. E aí perguntou, e agora, o que eu faço? Por conta da Lei Geral de Proteção de Dados. A pergunta é, você precisa desses dados? Aí a pessoa foi lá descobrir se precisa, não precisa, destrói. E aí vamos falar de uma outra coisa que os atores maliciosos adoram, é descarte. HD descartado. Aqui a gente tem um local, eu sou de São Paulo, né? Não sei de onde é a maioria, mas tem aqui a famosa Santa Efigênia, um local de São Paulo que vende tudo quanto é coisa de computador e computadores usados. Então lá você encontra um monte de HD, um monte de fita de backup, um monte de coisa, tudo usado. Qual que é o problema? O problema é que se você pegar aquilo lá, você consegue recuperar os dados. Não significa que apagar simplesmente os dados lá com Shift Delete você apagou.
Existem formas, né, técnicas, que elas não são maliciosas, elas são usadas, por exemplo, pela polícia, para fazer uma investigação forense, de recuperar dados, né? Mas os atores maliciosos, os hackers, adoram usar essa mesma técnica para ver o que tinha lá. Às vezes, por curiosidade, numa dessa está cheia de informação confidencial. Nunca descarte aí discos simplesmente apagando. Existem técnicas específicas de descarte, tá? Quanta coisa para pensar, né, gente? Mas acho que está bem fácil aí. Vocês não fizeram nem pergunta, então está muito tranquilo. Ah, por que é importante, então, a gente, com base, né, nessas informações, né? Eu coloco isso aqui porque esse artigo ele contempla muita coisa relacionada aos cyberataques que a gente está vendo. Então, quais são os riscos relacionados? E quando a gente fala de risco, é muito interessante, né? Para eu ter um risco mesmo, colocar Primeiro, se eu tenho dados pessoais, será que eles estão em risco? Tem que ter uma ameaça e tem que ter uma vulnerabilidade para ter um risco. Às vezes não tem, às vezes ele está no meu HD e está trancado dentro de uma sala de segurança e não tem acesso à internet, mesmo que tenha ameaça, ele não está em risco, né? É... Aí esse é um caso importante, mas é muito, muito, muito importante, tá? A gente levar em consideração outros efeitos que possam causar, né? Colocar em risco esses dados. Quais são as pessoas, né? O que a gente tem? E relacionar, para se tiver um incidente, a gente poder aí documentar, né? E responder rápido. Responder rápido é super importante, viu? É super importante aí para a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu atendi muitas empresas na Europa por conta da GDPR, logo de início da GDPR, e lá conta muito tempo, tá? Aqui a gente tem até um tempo não determinado até, mas quanto mais rápido a gente for, melhor, tá? E quais foram as medidas que a gente adotou para reverter ou para mitigar, né? E até respondendo, por exemplo, eu descartei dados, né? Não tomei, qual é a medida que eu tomei? Qual que é o ideal para um caso de descarte? Então, depende de cada tipo de dispositivo. Se eu tenho um hardware, aquele HD antigão, né? A melhor forma é a destruição dele mesmo, tá? Para reuso, você tem outras técnicas. Tem técnicas não destrutivas e destrutivas, tá? Então, degaussing, por exemplo, que a gente utiliza é um que praticamente você não reusa, mas você tem fatores de formatação que a gente antigamente chamava de zero fio, e aí você faz várias passagens de formatação para garantir aí que os dados não possam ser recuperados, tá? Isso aí para pendrive, essas coisas não funciona, aí é magnético, você tem que usar outras não é magnético, você tem que usar outras tecnologias, né? Existem softwares para isso, tá? Melhor mesmo, sabe o que é? Destruir. Se você não vai usar e não vai vender, destrua fisicamente, né, o seu HD. Dá uma martelada dele, né, Uma dona? martelada, põe no Abre ele e micro-ondas. dá uma martelada, que é, amassa o disco. Não, eu falei de botar no micro-ondas, porque é uma técnica que geralmente mas não Não, faz isso, vai pegar não fogo em faz casa. isso, não faz É, isso. não, é. E para pendrive, realmente, tem software que fazem isso. Tu sabe, Dona, que aconteceu um fenômeno nos últimos meses aí que acabou aquele triturador de papel, acabou no mercado. Então, sim, Que a eu galera vi, começou a verdade. comprar aquilo que nem doido por causa do LGPD e acabou, o preço do triturador foi lá em cima e Foi. não tem mais, está faltando no mercado aí, o pessoal está comprando a rodo aí. Tem uma técnica legal também, que ela é muito efetiva, que é uma criptografia. Porque se você criptografa, dependendo da criptografia, se a pessoa não tiver a chave, nunca vai conseguir, né? Nunca vai conseguir. A melhor forma de você conseguir essas informações é pelo Departamento de Defesa americano, DoD. Ele tem vários esquemas lá de descarte. Tem alguns documentos bem interessantes. Eu acho esse um tema bem legal. O que a sua empresa tem que fazer? Todo mundo aí já deve ter criado um comitê interno para tratar sobre a lei geral.
Será? É importante, tem que ter. Será, né? Tem que ter, porque afeta todo mundo. Esse comitê pode fazer 1000 coisas. Uma das coisas interessantes aí, e a gente pode compartilhar isso, as cartilhas de segurança do Comitê Gestor da Internet. Olha que legal, um comitê pode criar lá uma área para instruir os usuários, não somente sobre a lei, mas também sobre as principais vulnerabilidades existentes hoje, as principais ameaças. Então, a gente falou de phishing hoje, que é dos e-mails, né? A gente recebe o tempo todo. Tem gente que não faz nem ideia. Você vai falar phishing, o cara, o que é? Para ele não vai mudar nada. E, às vezes, o que as empresas fazem? A minha empresa também peca nisso, tá? Bastante. Política de segurança, ninguém lê. Aí eles criam um curso de segurança que é chatão, dura mó tempão, e todo mundo fica assistindo e, tipo, nem assiste direito, deixa lá baixinho e fica no WhatsApp, porque é chato, e é chato mesmo. Então, a gente tem que mudar, sabe? Mudar a forma. A única maneira da gente melhorar é usar um método novo. É tipo isso que a gente está fazendo aqui. Olha que legal, estamos fazendo um bate-papo. Apesar de vocês não estarem fazendo muitas perguntas, mas a gente está fazendo um bate-papo, né? A Glenda está guardando para depois as Ah, não, perguntas. então não assusta a gente também não, tá? Mas, ó, comitê gestor tem que tratar sobre a lei e ajudar nesses pontos. A lei é sobre dados, né? Proteção de dados, mas é também sobre o que a gente usa no dia a dia, que a gente vai ter que manter aí o esquema de segurança do nosso ambiente. Segundo passo, olha aí, definiram um DPO, tá? Às vezes a empresa não tem. Pode contratar de terceiro? Pode ser? Pode ser com vocês? Pode. Pode. Pode ser, tá? Então, é difícil você colocar alguém com uma função específica ou até treinar para todos os pontos pensando em privacidade. Quando a gente começar a pensar na privacidade, na lei, tudo, são muitos os pontos, são muitas coisas para a gente pensar, né? Um DPO, ele já se preparou para isso, estudou para isso, então vale a pena, né? Fazer o que a gente chama de due diligence sobre dados pessoais. Aonde estão os dados? Como ele está sendo usado, quem acessa esses dados. E sabe uma coisa que é muito legal, e as pessoas não se atentam muito a isso? Eu me preocupo muito com a proteção. Aonde está o dado? Então, está lá no servidor, ou está lá no banco de dados, uma super proteção. Aí a pessoa que vai acessar o dado, acessa ele a partir de um ambiente inseguro. Então, se o dado tem uma classificação, isso é legal. Classificar. Classificar dados é importante. Por quê? Todos os dados são importantes, certo? Dados pessoais hoje são importantes, mas tem dados mais importantes. Tem dados que são muito mais sensíveis do que outros dados. Tanto é que tem dados pessoais sensíveis. E o peso é diferente, tá? Quando acontece alguma coisa. É nisso que é importante a gente, na hora de fazer esse due diligence, fazer a classificação. Coisas básicas, olha, esse dado é um dado confidencial, esse é um dado pessoal sensível, esse é um dado público, eu posso compartilhar fora da empresa. Então, coisas assim. Por quê? Os softwares, e vários softwares ajudam a identificar esses dados. Então, não dá para ir na mão para toda empresa e descobrir onde é que tem um arquivo, mas você pode rodar um software, e aí eu vou falar um tipo de software aqui, sei lá, um software do tipo DLP, que é Data Loss Prevention, né? A função desse software é prevenir que você perca dados, e você encontra onde eles estão e você fale, esse é confidencial. É um exemplo, tá? Softwares assim ajudam a gente a fazer isso que a gente chama de due diligence. Tudo isso que eu estou colocando aqui tem que estar num documento, tá, gente? Isso aqui faz parte do documento de impacto à lei de proteção de dados. Adotar medidas, isso aqui eu recorte e cola da lei. Por que a gente não faz isso? É uma pergunta difícil de responder, toda empresa tem que fazer. Só que assim, o que acontece? E aí vem eu acho que vocês vão concordar comigo.
Eu sou das antigas já, né? Que nem vocês me apresentaram no início, falando, 20 anos só de... É, mais ou menos isso, é para mais até. Quando a gente fala de segurança, segurança não anda bem com o negócio, porque quando fala de segurança, segurança significa que eu não vou acessar, que vai deixar meu trabalho mais difícil. Muito restritivo, certo? Não é isso que dá na cabeça da gente, Demian? É isso aí. Primeira coisa que vem na cabeça. Ou também pensa na segurança de firewall, alguma coisa assim. Mudou tudo hoje. Segurança da informação, ela está para equilibrar, tá? Então não se preocupem. É que fazer o negócio funcionar é mais tranquilo e ainda a gente tem a garantia de funcionamento. Inclusive, eu vou falar o porquê aqui. Auditoria sobre o tratamento de dados. Eu tenho que saber quem que está acessando, como está acessando, por que está acessando, porque se um dia tiver alguma coisa... E, aliás, a primeira máquina que eu tive foi um XT. A auditoria sobre o tratamento de dados é importante, porque se tiver um vazamento, ou se alguém falar que vazou os dados, isso aconteceu lá na União Europeia, eu tenho seus dados, tá? Eu roubei seus dados, eu quero tantos dólares para você devolver. Será que é verdade que roubou mesmo? Se você tiver auditoria, você consegue saber se foi verdade ou não. Tudo isso coloca num relatório. Isso é muito importante. E se a gente for parar para pensar, por que eu falei que hoje é diferente a lei geral, segurança da informação? Porque nós temos que manter isso aí, a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade. Isso é o pilar de segurança da informação e isso está totalmente ligado com a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu preciso manter o que para a privacidade? Confidencialidade. Ninguém tem que ficar acessando o dado que não deve. Confidencialidade não significa que ninguém pode acessar. Pessoas certas devem acessar. Integridade. Ninguém pode alterar sem a permissão, sem o controle. Então, para eu manter a integridade, eu tenho que controlar o acesso, garantir que ele está íntegro, não foi alterado. E disponibilidade, imagina só, quanto tempo ficou parada essa última empresa? Foram rápidos, né? Até que teve esse ataque do ransomware, eles foram rápidos. Conseguiram voltar, né? Também a internet inteira torcendo, força, time de TI, estamos com vocês. Não é sorte de hoje não trabalhar aí, que era uma sexta-feira, né? Isso, Então, zombou muito, né? aí foram boas vibrações, eles conseguiram voltar à disponibilidade, né? Manter a disponibilidade de maneira rápida. E a aí gente não sabe como ainda, se foi pago, se realmente a equipe ela estava preparada para isso, se realmente tinha uma alta disponibilidade, se tinha um backup ali de vários níveis que não foram atingidos, porque Então, até voltando um pouquinho que você comentou antes, poderia comentar no final, mas já vou inserir aqui, que o hacker, às vezes, ele fica meses. Esses ataques que vocês veem, que é ataques gigantes, aí, STJ, loja tal, grupo tal, enfim, não vou citar nomes aqui, mas está na internet, várias empresas grandes, esses ataques, eles duram meses. O pessoal está 1 ano ali coletando. Daí conseguiu aquele usuário não tinha tanta permissão. Vai descobrir que aquele usuário trabalha em um local onde tem um gerente. Daí pega o nome do gerente, faz a correlação, descobre a senha, pega o acesso, daí consegue acesso a um determinado servidor, depois consegue um acesso ao servidor de AD, daí ferrou, porque daí vai ter acesso a tudo. Então vai ter acesso a permissões e coisa. Ele cria um usuário para ele ali com o nome de um ex-colaborador ou alguém que existe na empresa, um nome parecido, e coloca ali um acesso administrativo para ele. E começa a acessar todos os outros servidores, investiga como que a empresa faz backup, por isso que agora o pessoal está criptografando backup também. Então ele faz toda uma investigação que demora meses, ele fica ali dentro da empresa, ele fica trabalhando junto ali, observando. Daí, quando ele percebeu que pegou todos os gaps, todas as falhas, vou fechar aqui, vou criptografar esse servidor, que são os mais importantes, é o sistema, é o file server, e vou criptografar o backup do cara também, porque eu consegui acesso aqui à VM lá do Vim, que ele usa para fazer backup. Aí ferrou. Daí vem esse ataque grande aí, daí os caras pedem dinheiro, enfim.
Mas não é nada simples, tá, pessoal? Não é uma semana o cara tentando invadir ali. Às vezes é meses, até anos, o cara fica ali dentro. Sim, para vocês terem ideia, dentro daquele processo de um ataque, aquela parte de descoberta é onde o Demian está falando, que vai levar tempo, às vezes anos. E existem software que ajuda você a correlacionar as informações que você vai coletando. É um dossiê de ataque. É tipo filme que você vê lá as fotos, as coisas, tipo grudadas, as linhas cruzando o mapa. Isso existe, porque isso tem dinheiro envolvido e não é pouco, tá? Não é pouco. O que é você ficar 1 ano, 2 anos ali investigando, fechar a empresa e depois pedir 20 milhões para liberar? Vale a pena, né? Pensando do lado do criminoso, né? Então ele tem esse trabalho realmente. É trabalhoso, é complexo, exige um certo grau de estudo e inteligência também, e ele faz isso, cara. O cara que está mal intencionado e tem o conhecimento, ele faz mesmo. É, porque tem os profissionais com essa função, tá? Isso existe mesmo e é contratado. E Mas aí, olha só. mais uma curiosidade, desculpa te interromper, Não? mas uma curiosidade que você comentou do due diligência ali, isso aí é uma palavra que o pessoal pegou do mundo dos negócios, né? Sim, Porque quando tem novos negócios, investidores, o que o investidor faz quando ele quer investir numa empresa? Ele faz a investir. due diligence. O cara quer fazer uma fusão, então as empresas contratam advogados ali e fazem toda. E o que é essa due diligence? É uma análise criteriosíssima, porque tu está investindo dinheiro, você vai investir numa empresa, você vai analisar tudo, vai investigar até a mãe, o vô da pessoa, do dono lá da empresa. Por quê? Porque você vai investir dinheiro, você precisa conhecer todo o negócio e a possibilidade de crescimento dele. Então, por isso que o pessoal pegou essa palavra dali e trouxe para cá. Não é um Isso é... trabalho, aqui eu estou exagerando, né? Mas você vai ter que Não, fazer um mas é trabalho assim. bem minucioso ali para descobrir todos os gaps de segurança e mitigar o risco da sua empresa sofrer um ataque, né? Exatamente, exatamente. Eu ajudo, assim, até faz parte do meu trabalho, a ajudar a identificar os pontos para fazer esse due diligence dentro das empresas, que é essa análise e tal. E depois, o que a pessoa tem que manter? A gente usa outro termo também roubado, que é o do care. Coloquei aí no chat, né? Que é o quê? Manter depois. Você fala, cara, você tem que dar sequência, é um ciclo de vida, porque nunca vai acabar. Sempre vai ter máquina nova, sempre vai ter usuário novo, sempre vai ter usuário distraído, sempre vai ter, né, um monte de recursos, eu ia falar lixos que vão ficando, às vezes, dentro, que a gente tem que sanitizar, e essa palavra que a gente tem, às vezes, fica falando dentro do AD, por exemplo, você falou do AD, esses dias mesmo a gente fez aí uma análise de um ambiente, o cara tinha pessoas que já tinham até, já estava em outra empresa, estava lá ainda com acesso, o cara já tinha até falecido, ainda estava lá com acesso, então, existe, tá? E aí é fácil, olha só, eu coloquei o que diz a Lei Geral de Proteção de Dados, é muito simples, tá? É muito simples, as medidas de segurança técnica administrativa, é investir em tudo isso que a gente falou para evitar esses tipos de ataque, né? Pensar nos riscos relacionados e ter medidas que são preventivas, às vezes são medidas que talvez você tenha que usar para reverter, né? Às vezes você não está lá para mitigar, então, teve um ataque, parou tudo, e não, tem que reverter isso, né? Então vale a pena. Regras de boa prática e governança, gente, não precisa reescrever a roda. Já existem aí no mercado, várias. Né? Existem vários caminhos a seguir. Né? A ISO 27000 é um exemplo magnífico. Tá? Políticas e salvaguardas adequadas para que a gente possa fazer. Então, nada, não estamos reinventando a roda. A questão é, tudo aquilo que a gente lutou há muito tempo, que nós que somos de TI, de segurança, para que todo mundo fizesse, agora existe uma lei para que se faça, tá? Porque se não fizer, amanhã ou depois pode ter algum problema. E o plano de resposta é super importante. Quando acontece um problema, você tem que ter aí um plano, né? Um plano emergencial. O que a gente vai fazer? Quais são os passos se acontecer? Eu fiz essa pergunta esses dias. E se amanhã você não tiver mais acesso ao seu AD, a essa máquina e nem a seu celular? O que você vai fazer? Desliga tudo agora e pensa. Não, o cara não quer fazer isso, dá medo. Então vamos recapitular aqui. Vamos recapitular o que a gente quer fazer. Primeiro passo. Será que a gente já pode ir para essa parte aí, tá? O ciclo de vida,
Quer falar alguma coisa, Daniel? E só aproveitar que tem o slide anterior para comentar que isso é você pegou lá da lei, né? É um capítulo da lei. Então a lei, a lei normalmente é algo burocrático, que tem ali vários termos, enfim, ela é longa e tal. A LGPD, ela tem 10 capítulos, tá? E ela tem um capítulo, que é o capítulo 7, que está aqui na tela, que é específico para a segurança da informação. Então, para você que está na empresa e pensa, isso é coisa do jurídico, isso aqui eu vou passar para o advogado, enfim, e vocês veem a importância que tem a segurança, que você precisa envolver a TI. E também não é só coisa da TI, porque daí vai ter outros capítulos lá que tem toda a parte jurídica, tem outros capítulos que se referem à parte de processos. Então, é importante você ter uma equipe multidisciplinar ou um profissional multidisciplinar, o que já é mais difícil de acontecer, dado ao período que essa lei está em vigor e a formação de profissionais. Enfim, são poucos no mercado que têm essa função multidisciplinar de entender de tudo um pouco e conseguir aplicar a lei. Mas é importante observar que existe um capítulo inteiro específico sobre segurança da informação e boas práticas de governança. E uma coisa legal que é importante é que, assim, anda junto, porque um advogado, ele não consegue entender, por exemplo, quando falar que uma boa prática, uma técnica, uma medida de segurança para proteção de arquivos num file server. Do lado direito, nós vamos falar sobre a ACL lá, vamos falar um pouco mais técnico agora, né? Vamos falar sobre a lista de controle de acesso que a gente tem no NTFS, né? Um file share, e a gente também tem lá no CIPS quando a gente acessa remotamente. E a gente tem que ver qual que tem a função ali final, né? A mais permissiva permissão de acesso. O cara vai falar, meu, você está falando umas coisas muito complicadas, igual ele quando fala. Nós, quando tem alguém de tipo do legal falando, um advogado falando, a gente fala, caramba, o cara fala bem. E quando a gente falando, ele está falando outra língua. E é assim, só que agora a gente tem que trabalhar em conjunto. Tá? No final das contas, a gente vai fazer isso e vai demonstrar para ele. Por isso que é importante ter um DPO. Porque um cara que ele está lá naquela área, que entende essa parte, para ajudar a traduzir e documentar essa informação, para quê? Para que uma pessoa leiga do assunto possa ir. Porque se eu falar lá para um juiz, não, eu cliquei com lá direito lá, e eu modifiquei as permissões NTFS, e eu dei apenas read only, o juiz vai falar, vazou, vai pagar. Não, o advogado que vai entender e vai colocar aquilo lá no documento, no relatório de impacto, para falar, olha, de acordo com a seção do capítulo tal, meritíssimo, blá, blá, blá. Aí ele fez isso. É assim que funciona. Isso que tu falou é bem importante. Nem do jurídico. Contrata uma empresa para poder terceirizar isso aí, para poder ajudar. Não dá para ficar sozinho. A gente precisa ter equipe. Porque é muita coisa, por exemplo, não sei onde estão os dados, não sei como as pessoas de marketing trabalham. Marketing usa dados pessoais o tempo todo. Todo mundo que está aí consentiu aí quando foi gravado, vocês viram ali. Isso. Né? Tem a lei para tudo isso. E tu comentou algo bem importante do DPO, que agora se percebe que o DPO... Porque o pessoal está nomeando qualquer um, né? Não, tu vai ser o DPO, tu aqui do financeiro, tu aqui do jurídico. O carinha da TI lá, tu vai ser o DPO e... Carinha da TI é o melhor que existe. Então, você vê a importância que o DPO tem que ter o conhecimento, ele tem que conhecer... Não digo que ele tem que ter conhecimento de segurança e conhecimento jurídico, não é isso. Mas ele tem que conhecer a lei e o que precisa fazer. Opa, aqui eu vou precisar de alguém da TI para me apoiar. Daí vai lá e busca o apoio, busca consultoria, se você não tem a TI interna. Aqui eu preciso do jurídico, chama o seu advogado, ou uma consultoria externa também. Daí vai da sua escolha, do tamanho da sua empresa, enfim, o que você achar melhor. Mas é importante você, como DPO, você que quer ser DPO, você tem que ter o conhecimento necessário. Porque vê que a gente começa a falar aqui vários termos, você vai começar a entrar nesses... Por isso que tem aquela coisa também da GDPR lá, que eles castigam os caras, que os caras têm dupla função, né? Os caras botam o gerente de TI para ser DPO. Daí vem os caras, o cara da Bélgica, os caras da Bélgica gostam de dar essas multas. Vão lá, não, você não consegue acumular, você não consegue ser DPO e ser gerente de TI. Toma aqui uma multa de 50 mil euros para te aprender a lição. Vai nomear o DPO ali que faça só isso. E lá é mais rígido a questão do DPO. Aqui no Brasil ainda há uma certa... Eles abrem flexibilidade, isso, para que a pessoa possa atuar num outro cargo e possa ser o DPO.
mas busca conhecimento, busca se inteirar, dá uma lida diária ali no que está acontecendo, no portal de notícias, enfim, dá uma leitura na lei de vez em quando, porque a lei está mudando o tempo todo, então dá uma lidinha na lei, entende. A lei era curtinha, não é tão longa, é fácil de entender, então E tem que uma estar coisa atenado. importante colocar também que o pessoal de TI, eles não são os reis desse negócio, porque eles têm uma visão, muitas vezes até meio que binária, sabe? Tipo, eu tenho que fazer isso porque isso é isso. Então, o DPO, ele consegue falar, não, peraí, a gente aqui coleta informação biométrica, isso é um dados pessoal sensível, o tratamento é diferente. Ah, tá, porque para o cara ali, talvez ele vai ver uma imagem de algo biométrico que para ele não tem um valor, como porque, cara, é TI, né? Então é importante ter esse equilíbrio. Isso é muito importante, super necessário, né? E aí, eu acho que, assim, com base nisso, o que que eu recomendo, né? O que que a gente veio vendo? Primeiro passo, com tudo isso que a gente falou, e aqui eu falo de novo, né? Primeiro, eu tenho que descobrir e avaliar. Eu preciso saber onde eu tenho dados, se eu tenho dados, se eu tenho alguma coisa onde esses dados trafegam que está em risco, tá? E aí eu vou fazer o quê? Um relatório de acesso, vou tirar um relatório de uso. Tem dados de empresa, gente, que as pessoas estão lá há anos sem usar. Há anos. Tem software para aí que descobre, fala, pô, isso aqui não está sendo acessado há 5 anos. Preciso disso? Mas, se não precisa, revise. A prática de negócio exige, comece a criar um relatório de impacto. Tudo, todo o processo. Só que é um conjunto, tá? Lembra que eu falei que tem que montar uma equipe? Não é só TI, tá? E aí, do ponto de vista de segurança, eu tenho que ficar monitorando e investigando os acessos e tudo mais. É um ciclo de vida, é gente que entra, é gente que sai. Quando o cara sai, eu não posso, né, ficar, permitir que os acessos continuem. Então, eu tenho que ter aí uma padronização, uma política de segurança para tudo isso aí. Principalmente o que está sendo compartilhado, né? E investigar. E aí exige a parte técnica de segurança mesmo, para entender os ataques. São muitos os ataques, né? Sabe um ataque que funciona bastante? Eu vou compartilhar aqui com vocês. E você me apresentou logo no início, né, Demi, como MVP. Para quem não sabe, MVP é um prêmio, não é um título, é um prêmio. A Microsoft vai lá e premia você por um ano, te dá um título. É um título, mas não é uma certificação. E a gente assina um termo NDA lá, que a gente pode fazer muitas coisas. E teve, acho que 3 anos atrás, 4 anos atrás, o líder lá, líder do projeto, falou assim: Donda, você é de segurança, né? Sou. Quer hackear o pessoal aqui? Eu falei, como assim? Bom, a gente vai ter 2 dias de evento. Nesses 2 dias você pode fazer o que você quiser, porque eles assinam um termo. Desde que você não vai tirar daqui, né? Então, pode hackear todo mundo, até os funcionários aqui que estiverem participando do evento. Gente, foi exótico. Essa é a mais pura palavra. O que que as pessoas faziam? Deixava o notebook, ia tomar um café, não bloqueava, deixava eu plugar um USB. E um ataque muito comum que é o shoulder surfing. Nunca prestou atenção quando o cara vai digitar a senha? Você para do lado e fala, o que que ele vai digitar aí? Ah, a senha dele é essa. Às vezes ele digitava rápido, às vezes não. Uma câmera pode estar gravando. Então, assim, são tantas as coisas que você vai precisar de um profissional de segurança para poder fazer. Eu consegui praticamente, putz, acho que 30% lá foram invadidos e eles eram profissionais de tecnologia, tá? Profissionais altamente capacitados que se conectaram no celular para acessar a internet, gringo, tá aqui no Brasil. Ele não prestou atenção que ele se conectou à Starbucks lá de Washington. Na realidade, ele estava se conectado ao meu aparelho, que estava fazendo esse tipo de ataque. E a gente consegue pegar tudo. Então, assim, é um risco muito grande. Precisa ter profissionais que façam análise, pentest ou assessment e tudo mais, tá? E depois, gente, manter. Governar, consolidar e controlar. Governança.
arrumar a casa é difícil, mas começa arrumando a casa e manter, consolidar, deixar as coisas centralizadas, deixar relatórios centralizados, ter controle, sabe? Tipo, saber eliminar, saber reverter, gerar alerta, parar um ataque, né? Parar um usuário que está tendo um comportamento. Pô, por que que hoje esse usuário aqui, sei lá, o Pablo, está usando esse computador aqui? Ele não usa todo dia. Hoje ele está usando esse? A essa hora? Gente, não dá para saber isso na mão. Você não fica lá olhando. Software. Tem que saber o software certo, tem que saber a técnica certa, tem que ter o profissional que vai aplicar de maneira correta, tá? E é isso. Assim fácil. Ou é difícil? Mais ou menos, né? Mas o pessoal olha que essa carga de informação, enfim, É muita? tudo isso que a gente falou aqui, e olha que a gente falou pouquinho, a gente Tinha. abordou aqui de forma rasa cada um dos assuntos e não abordamos todos os assuntos. E a pessoa descabelada, meu Deus, como é que eu vou fazer isso na minha empresa? Não sei nem por onde começar, aquela loucura toda, né? Então, onde é que você começa? ISO, a palestra de ontem. Só que eu fui anotando aqui que você foi falando, Dona, aqui durante a webinar, você falou de MFA, gestão de identidade, inventário de dados, descarte de dados, segurança dos recursos humanos, phishing, né? Aqui o phishing envolve treinamento de pessoal sobre segurança, comitê de privacidade, PSI, que é a Política de Segurança da Informação. Isso tudo está descrito nas ISO, a ISO 27001 e 27002. E se você quiser usar normas internacionais, quiser usar o NIST, que é a norma americana, eu acho mais legal o NIST. Nada mais é do que a mesma coisa que a ISO 27000 e a 27002, só que de uma forma mais assertiva, assim, mais prática. Eu gosto muito de usar o NIST, eu uso bastante. Também uso bastante NIST. Então, aqui a gente já pegou vários itens aqui que está escrito lá, ó, gestão de identidade, está escrito lá. Se você pegar ISO, vai estar escrito lá, um dos termos lá é gestão de identidade, inventário de dados, está lá. Segurança de recursos humanos, que é aquela parte de você, quando o funcionário é demitido, prefere você automatizar isso. Normalmente o pessoal avisa via telefone, ó, vou demitir fulano, daí o cara da TI, tá, já faço aqui. Tem outros que já melhoraram um pouquinho, abre um chamado. E tem outros que melhoraram ainda mais, automatizaram. O próprio DHO, quando ele demite alguém, ele vai lá e clica um scriptzinho lá, esse script vai lá e bloqueia todos os acessos do cara e tira o permissionamento dele, e exclui o e-mail dele, enfim, e você faz o redirecionamento do e-mail, faz toda aquela parte lá. Então são várias nuances aqui, e vocês percebem que não é só a ISO, que não é só fazer o cursinho de DPO, que você tem que ter esse know-how, esse conhecimento, para poder avaliar essas nuances que a gente está falando aqui. Para nós aqui, que a gente está há bastante tempo fazendo isso, é fácil isso que a gente falou aqui, correlacionar com a ISO, com o controle que a gente precisa aplicar, botar ali, aplicar o controle, dimensionar risco, enfim, o que a gente vai fazer primeiro, o que vai fazer depois. Para nós é fácil hoje, porque a gente está quebrando a cabeça e errando muito há vários anos. A gente errou também, aplicou coisas erradas, como eu já tive falhas de segurança também, então a gente já passou por isso, é o processo de aprendizado, né? Então, busque conhecimento, busque se aperfeiçoar, e se vocês têm uma certa urgência, se o pessoal que está aqui é de empresas e coisa assim, tem uma certa urgência agora por causa da LGPD, busca uma assessoria, busca uma consultoria, pelo menos inicial, ou se você preferir, você pode contratar uma pessoa e treinar ela. Contratar uma pessoa de mercado está complicado, porque está bem disputado, daí inflaciona salário, enfim. Essas pessoas mais sênior, com mais conhecimento, ela está difícil de contratar. Então, você pode contratar um júnior, um pleno, e fazer o treinamento, ou contrata a consultoria, tem que dimensionar custo e ver o que é melhor para a sua empresa, né? A própria Microservice tem consultoria, mas isso não quer dizer que vocês têm que contratar a consultoria da Microservice, procure no mercado, como eu falei, busque outras alternativas, que é treinar as pessoas. Existem diversos caminhos aí, mas o principal é o conhecimento. Tudo em TI é conhecimento, é bunda na cadeira, é estudar pra caramba e estudar o tempo todo para ficar antenado em tudo que acontece aí. Principalmente em segurança, que, cara, nesse exato momento alguém está sendo invadido. Já estou falando aqui. Com certeza, isso aí. Ó, a Greta Gentoni quer fazer as perguntas. Ó.
As perguntas foram respondidas ao longo do webinar, né? Mas eu só queria comentar o que o Cristiano comentou ali, né? Com tantos ataques diários e tamanha rapidez das modificações de ataques e da transformação do setor de segurança, ser DPO exigirá cada vez mais do tempo e da atenção. Vejo como necessária a prática exclusiva da função logo se estabelecendo no Brasil. É interessante realmente, né? Ontem no webinar, inclusive, a gente comentou um pouquinho sobre o perfil do DPO e o que as pessoas podem fazer que desejam se especializar nessa área. Como o Demian e o Daniel falaram, é bunda na cadeira, muito estudo, experiência e o profissional que deseja mesmo precisa ter um conhecimento muito amplo, né, sobre a área, porque É, sobre ambas as áreas, né? até mesmo para não gastar dinheiro, Glenda, porque assim, quando a gente falou de controle, eu vou dar um exemplo de controle que todo mundo sabe, um firewall. Vou comprar um firewall para a empresa. Eu preciso de um firewall, e esse controle serve para quê? O quanto ele custa e o que ele protege. Então, eu tenho um notebook aqui que não tem nada, ele custa R$ 1.000. Não tem nada nele. Se alguém roubar, eu vou perder R$ 1.000. Vale a pena eu pagar um software lá de proteção de dados de R$ 2.000? Não tem nada nele, né? Agora, se eu tiver dados pessoais, quanto que é a sanção? Qual que é o risco que eu tenho? Então, aí já tenho que pensar, opa, então, é esse tipo de pensa, por isso que o profissional vai ajudar a dimensionar esse custo do risco, que tipo de segurança eu devo ter, criptografar. Pô, criptografar é super importante, porque assim é proporcional, tá? Quando acontece uma invasão, alguma coisa, que vai lá o Ministério Público, que vai a Polícia Federal, que vai, ó, agora, o Procon também está fazendo bastante ações com relação a isso, os caras vão olhar e vão falar, pô, peraí, o que você fez? Se você não fez nada, é proporcional ao volume que você vai ter de multa. Se você fez muita coisa, você diminui. Ah, você fez, mas não sabe provar, você não. Então, é importantíssimo. Mas também não se preocupe, gente. É mais uma curiosidade para começar a trilhar agora. Não é para fazer da noite para o dia, não dá para fazer da noite para o dia. Primeiro que é Isso. difícil, se fizer, pode parar a empresa. Aí é pior às vezes. Tem que manter a É. disponibilidade, lembra? Dos Não três tem selo pilares. de LGPD, né? Não é um Isso? selo que você vai colar ali na entrada da É, empresa que vai estar adequado. exato, exato. Isso que tu comentou, Dona, até eu lembrei de um caso agora que foi um processo judicial, onde o titular do dado ele entrou com a ação da empresa lá porque ela vazou o dado. Até era da pessoal de eletricidade, de energia de São Paulo, Cooper alguma coisa. Enfim, era essa empresa de energia que vai a conta lá e vazou o dado, vazou alguns dados, enfim, e essa pessoa entrou com o processo, ó, meu dado vazou lá, e realmente tinha vazado. Porém, o juiz, ele não deu ganho de causa, por quê? Porque a empresa ela tinha tomado todas as precauções. Ela estava adequada, ela tinha os procedimentos, ela tinha gestão de incidentes, ela estava tudo redondinho, e aconteceu uma falha, vazou alguns dados, enfim, e a falha ela vai acontecer, é impossível você proteger 100%, muitas vezes você vai chegar, se você chegar no 90% já está muito bom, empresas gigantes como Google e Microsoft dão 99%, então você não consegue chegar ao 100%, e o juiz entendeu isso. Não, você realmente, a empresa fez todos os procedimentos, elas têm uma gestão de segurança excelente, porém aconteceu essa pequena falha e não deu ganho de causa para o titular, mesmo havendo vazamento de dados. Então, olha a importância de você já começar a se preparar. É. Então, é diferente você que está se adequando, como é que o juiz vai entender o seu caso. Você que já está se adequando, você tem uma força, né, um peso. Agora, você que não fez nada até agora, nem procurou saber sobre a lei, daí o peso é diferente e a multa é grande. Então, acho que a melhor forma também de começar a pensar sobre isso aí também é pensar no. Já ouviram o termo Zero Trust? Tipo, sem confiança, Zero Trust, nada é confiável. Não posso confiar no browser, na máquina, na rede, na internet. Eu tenho que pensar de mil maneiras que tudo é inseguro. E aí você já começa. Mas, lógico, também não vão ficar bitolado, né, gente? Com isso a gente começa a ficar meio doido. Assiste as palestras, o cara já põe já aquele chapéuzinho lá de papel alumínio. Desliga os computadores aí, não precisa, mas foi bem legal a gente poder fazer esse bate-papo aí. Tem muitos insights, tem muita coisa. A gente falou o quê? 10% do que a gente até poderia. Se a gente quiser, a gente fica aqui horas discutindo.
É sobre Isso esse aí. verdade. tema E como o magnífico. Demian falou mesmo, né? Também não podemos ir para o outro lado. Ah, se nada é seguro, então não vou adequar nada, não vou adaptar nada, porque as invasões podem acontecer. Também não dá, né? Como a Não, gente já comentou, assim, a adequação à LGPD é mais do que simplesmente cumprir a lei. É tornar uma empresa mais segura, os dados dos seus clientes, dos seus colaboradores mais seguros, ter melhor reconhecimento no mercado, né? A gente na Microservice mesmo sempre fala nas nossas comunicações que estar adequado à LGPD é mostrar para os seus clientes que você pode que eles podem confiar em você para compartilhar os seus dados com a sua empresa. Isso é muito importante, né? A sua imagem no mercado não tem preço, então a adequação à LGPD é muito mais do que simplesmente provar para o juiz que eu estou fazendo os esforços, né? É estar realmente protegido frente a tantos ataques cibernéticos, né? A tantas ameaças cibernéticas. Legal. é que nem... Donda, perdão, pode falar. Não, que ia falar, o Cristiano falou do DPO, isso aí fomenta o negócio, porque você começa a olhar, é igual eu vou contratar a cloud, eu vou contratar uma cloud que está adequada para tratar meus dados. E empresa, se tem vazamento, você já fica pensando, será que vale a pena eu continuar usando aquela empresa? Então, danos à imagem, à reputação, é muito importante a gente se adequar pensando nisso, que a gente não pode sofrer esse tipo de dano. E fomentar o negócio, é isso aí. Isso Bem aí, bem lembrado, Glenda, legal. obrigado. Gente, Valeu. imagina. Gente, Uhum. assim, ó, se você está assistindo esse webinar e a sua cabeça está borbulhando com esse monte de informação, e se você principalmente não é da TI, talvez seja seu primeiro contato com a LGPD, e você esteja pensando, como os meninos comentaram, meu Deus, por onde eu começo? Saiba que se você precisa de ajuda a microservice, como o Demia já falou, tem soluções de adequação à LGPD para pegar a sua empresa pela mão e levar até o compliance com a lei. Então, eu vou deixar aqui no chat o contato, o link para contato com um de nossos especialistas. Preenchendo seus dados ali, a gente pode entrar em contato com você e te explicar melhor como as nossas soluções funcionam. Donda, nos últimos 2 minutinhos, por gentileza, fala um pouquinho para a gente sobre o seu livro, como a gente pode te encontrar na internet, como a gente pode comprar o livro. Pô, valeu, Glenda, obrigado. Bom, o livro está disponível pela Amazon, eu não tenho mais, infelizmente, acabou, que é ótimo. Mas eu gostaria de ter também para poder eu distribuir. Vocês me acham na internet facinho, @Daniel Donda, no Instagram, no LinkedIn, pode me adicionar lá, tirar as dúvidas e foi um prazer, Glenda, brigadão, tá? Imagina, Foi Dona, muito bom obrigada a mesmo, você tamo por ter junto. participado aqui com a gente. Foi muito legal mesmo. Eu acho que deu mais clareza ainda. E ainda mais se você não assistiu o webinar de ontem, junta o webinar de ontem com o webinar de hoje, eu tenho certeza que você vai ter mais clareza sobre a LGPD e aplicação na sua lei. Obrigada, Dona, obrigada, Demian. E para você que está assistindo a gente, eu lembro você que amanhã tem mais um dia de semana da LGPD, 7h30 da noite, com o tema Processos e Reflexos da LGPD no RH. Nós vamos receber a doutora Daniela Qualia e o doutor Leonardo Ribeiro. Essa é a última noite, então, que o Demian participou com a gente como host. Obrigada, Demian, pelo teu apoio. E boa noite para você que está assistindo a gente. Eu espero você aqui amanhã, 7h30 da noite. Valeu, pessoal! Valeu, pessoal. Obrigado, Boa noite. gente. Tchau, tchau. Falou. Um Tchau. abraço.